Oi pessoal, tudo bem? Adoro conversar com vocês, nem sempre consigo, mas eu tenho feito posts sobre o bloqueio hormonal nos pacientes com câncer de mama, tamoxifeno, letrozol, anastrozol. Temos muitos posts por aí, esses posts são sempre muito palpitantes e é importante a gente tirar dúvidas. Gosto de falar sobre esse assunto. Estou fazendo parte da coordenação do Comitê de Sobreviventes da SBOC, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Então, estou me aprofundando ainda mais nesses temas referentes à menopausa, um tema que eu sempre adorei. Ontem eu estava assistindo um módulo inteirinho falando sobre menopausa no congresso, maior congresso brasileiro de oncologia mamária do mundo, em San Antônio, que foi no final do ano passado. E na verdade eu estava revendo essa aula porque eu queria ver alguns detalhes e eu trouxe alguns pontos interessantes para cá. Não estou falando tudo sobre o tema, esse tema é inesgotável e importantíssimo, mas vamos falar algumas coisas aqui que eu achei interessante da aula. A primeira coisa, é importante a gente definir a diferença da menopausa natural da mulher e a menopausa de quem está fazendo um tratamento oncológico. A menopausa natural das mulheres, da maioria das mulheres, os sintomas acontecem lentamente, né? Os calores, ressecamento vaginal, etc. E na mulher em tratamento oncológico, essa menopausa acontece de forma abrupta, é rápido. Então, esses sintomas são mais percebidos e trazem mais sofrimento, né? Então, é importante a gente falar dessa diferença. Uma coisa interessante também que essa aula falou é sobre o que costuma estar associado nas pacientes que têm mais calores, né? Fatores como cigarro, tabagismo, obesidade, mulheres que antes de entrar na menopausa já tinham algum transtorno de ansiedade ou depressão costumam ter mais calores, e também questões relacionadas à raça, né? Mulheres negras tendem a ter mais calores também. Isso é interessante a gente falar, porque lembrar, se a gente tiver hábitos de vida mais saudáveis, talvez a gente diminua isso. O importante também da saúde mental, tá? A gente cuidar sempre dessa nossa parte de ansiedade, né? Isso tem impacto. Outra coisa importante é a duração dos calores. 20% das mulheres conseguem ter uma diminuição rápida desses calores, tá? 50% vai caindo bem lentamente, pode durar até anos. E 30% tem esses calores por muito tempo e muito intensos. Outra coisa, coisas que são um pouco faladas também, são alterações que a menopausa traz ao longo do tempo e que são pouco faladas, né? Então, isso é menopausa natural ou é menopausa induzida? É comum a gente ver aumento do colesterol, aumento da resistência insulínica, aumento da perda de massa magra, né, na parte muscular, e também algo que a gente fala pouco, que é a síndrome musculoesquelética, né? As mulheres começam a sentir dor muscular, dor articular, isso é muito frequente, além da perda de massa óssea, né? Então, começar a osteoporose, osteopenia, depois a osteoporose, mas isso a gente pode acompanhar de perto. E por que é importante falar isso? Que eu ouço muita frase assim, mas eu nunca tive colesterol alto, por que agora eu tenho que tomar remédio de colesterol, né? Lembrando do papel do exercício e da dieta, mas entendendo que às vezes a gente tem que usar o remédio. E isso acontece porque o organismo vai mudando o seu funcionamento enquanto a gente vai envelhecendo. Então, às vezes, acrescentar um remédio de colesterol é importante. Até porque as doenças que mais matam no mundo são as doenças cardiovasculares e o colesterol tem relação com isso. Nossa população está envelhecendo mais porque existem esses remédios, né? Antigamente a gente morria com 45, 50 anos, hoje a gente tem uma população que chega, né, com tranquilidade até 75, 80 anos. Então, essa questão é importante também. Outra coisa que eu achei muito importante, a palestrante falou que 99% das mulheres terão sintomas da menopausa, 99%, todo mundo. E uma coisa importante, interessante, é que menos de 73% das mulheres recebem
mais de 10 minutos de orientações sobre o que fazer sobre os sintomas da menopausa. Então, assim, a orientação quase não existe. E tem outro dado que eu anotei aqui, é que 27% das mulheres ou mais não tem nem 5 sintomas amenizados nas consultas. Então, isso é um grande chamado, né, para que essas questões sejam levadas às consultas e um grande aviso aos profissionais de saúde a se debruçarem sobre esses temas para a gente acolher essas pacientes, porque os calores e todos os outros sintomas comprometem a qualidade de vida diretamente, né? Então a gente tem que falar sobre isso, sintomas que duram por ano. E só para fechar aqui, são vários tópicos, não dá para falar tudo, mas uma coisa que me chamou a atenção, que ela trouxe um gráfico dizendo que influenciadores digitais, eles têm 27 vezes mais engajamento em assuntos relacionados à menopausa do que as sociedades médicas. Então, é importante, né, as sociedades médicas se posicionarem, e é bom que a SBOC está fazendo isso enquanto sociedade, é importante. E é importante entender que muitos profissionais de saúde, sejam eles médicos ou não, eles não estão preparados para falar sobre esse assunto, não estudam muito ou aprendem nas próprias mídias digitais e estão falando sobre esses temas, esses sintomas nas mídias e não são fontes seguras. Então sempre chequem suas fontes, sempre levem suas angústias, seus sintomas para os seus profissionais de saúde, tá bom? A gente ainda vai falar sobre menopausa e como amenizar os sintomas relacionados aos remédios, tá bom? Beijo, tchau!